Olá a todos, como vocês sabem, eu sou Marco Antônio, agrometeorologista da Rural Clima, e hoje eu vou fazer um boletim especial. Todo mundo está nos questionando com relação à terceira laninha. Ela vem? Ela não vem? E se vier, quais serão os impactos agora para o milho safrinha, para a safra americana e principalmente para a safra brasileira, né? Para a safra aqui na América do Sul, 22 e 23. Então, antes, para vocês entenderem qual é a posição real da Rural Clima, eu quero convidar para esse bate-papo, não só eu, mas eu quero convidar o Alexandre Nascimento, né? Ale, tudo bem? Olá. Tudo bom, Marcão? O Como é que tá? Alexandre é o meteorologista sênior aqui da Rural Clima, nosso especialista aqui. E para completar o nosso time, vocês já também conhecem, a Ludmila Camparotto, nossa também agrometeorologista. Quero convidar ela também para esse bate-papo, né, aqui com a gente. Então, Ludmila, Olá, tudo bem? Olá. E aí a gente vai fazer a equipe completa aqui da Rural Clima, né, falar sobre laninha. Mas não vamos falar de chuvas da semana, não vamos falar. Esse é um vídeo exclusivo sobre laninha. Certo, pessoal? Sejam Ok. bem-vindos. Ale, minha pergunta vai já direto para quem sabe. O que, o que você está vendo? O que se pode falar da laninha? Ela está aí, ela não está? Ela continua influenciando o clima? Ela não continua? Nesse momento. Bom, eu sempre gosto de falar e mostrar a imagem, mas vamos deixar um pouquinho para depois, né, Marco? Sim, Então, assim, pessoal, nós continuamos com a mesma laninha praticamente aí dos últimos 2 anos. Aliás, do primeiro para o segundo ano houve um intervalo que saiu lá do limiar, né? Enfim, existe uma teoria, né, por trás de tudo isso. Aí entrou a segunda laninha e não saiu ainda, né? Então a expectativa ou a pergunta ela continua, né? Não é se vai ter uma terceira laninha, não vai ter terceira laninha. Pelo que a gente está acompanhando aqui, ela está continuando. A pergunta ela vai continuar até a safra 22, 23? Né? A gente tem exatamente. discutido isso aqui bastante, né? Essa nomenclatura. A gente tem visto um monte de pergunta, um monte de matéria maluca por aí, né? Mas, enfim, a nossa aqui a gente está tratando como uma, né, vai continuar laninha, não. Então, assim como, né, eu acabei de responder, ela continua aí. Né? A gente continua. Aliás, nessas últimas semanas, ela teve um fortalecimento. Nossa, tá forte agora, mas essa chuva no sul, calma, a gente vai chegar lá. Né? E na realidade, o que acontece? Ela tem oscilado desde, sei lá, quantos meses para trás, 12, 18 meses, entre menos meio e menos um. Isso, pela teoria, não sou eu que estou criando isso, né? A teoria me diz que a laninha é de fraca intensidade. Ontem eu conversava até com um produtor, né, o Marco Ilude, e aí o produtor, ele sempre fala o seguinte, né? Ele tem como laninha fraca ou forte o efeito dele na fazenda, né? Mas não é assim que se, né? Vamos falar de ciência, vamos falar da maneira correta. Então, o que se mede é a temperatura lá no meio do Pacífico, é isso né, que é divulgado, é isso que se trata de laninha. Então, lá no meio do Pacífico, ela na última leitura veio com menos 1,1, segundo a NOAA, não é segundo a Rural Clima. Né? E isso quer dizer que ela passou do limiar, né, de fraca para moderada intensidade. E isso já aconteceu em setembro, aconteceu em janeiro e aconteceu agora de novo. Né? E nesses últimos dias já deu novamente uma beliscadazinha para dentro da faixa entre menos meio e menos um, ou seja, nós continuamos com a laninha de fraca intensidade. O que muita gente pergunta, né, assim, e até por conta dos impactos que tivemos nessa safra 21, 22 no sul do Brasil, todo mundo imagina que a laninha desse ano agora foi muito mais intensa do que a primeira laninha, né, que foi a 2021. E não foi, essa foi mais fraca. No entanto, os impactos dela foram maiores. E Exato. aí,
se cogita, né, a lei Lud, assim, então se a segunda laninha foi tão forte, né, trazendo tanto problema para o sul, a terceira laninha, então, não vou nem plantar, porque vai ser seca do começo ao fim, né? Não. Assim, na Sim, cabeça sim. do produtor, do leigo, tem sentido isso, correto ou não? Ô, Marco, eu não vou nem dizer na cabeça do produtor, né? De tanto ouvir bobagem, o produtor começa a pensar nisso, né? Não, sim, o que eu estou querendo dizer é assim, começa a pensar, né? Então, assim, o que a Sim, gente está querendo agora com esse bate-papo aqui de nós três é realmente tentar desmistificar tudo isso. Falar de uma previsão de tão longo prazo, mesmo que venha uma laninha, mesmo que, não estamos falando que pode mudar no meio da safra aí, pode mudar. Então, assim, está muito incerto o que vai acontecer. Fazer previsões para a segunda metade da primavera, ou seja, novembro e dezembro, e principalmente para o verão de 2023, é uma coisa que nós, da Rural Clima, não gostamos de fazer e não praticamos esse tipo de previsão. Por quê? O grau de erro é enorme. Se a gente falar, né, a lei Ludmila, que vai chover bem, que vai secar, o grau de acerto e de erro é o mesmo. A gente pode errar quanto pode acertar, mas é só no chutômetro. E nós, como vocês bem sabem, a gente não faz chutômetro. A gente algumas vezes erra, sim, porque nós trabalhamos com algo muito imperfeito, que é a previsão do tempo, não tem como, né? Mas dentro da previsão, a gente tenta fazer o melhor nosso. Então, de uma forma geral, o que nós estamos vendo agora, Alexandre e Ludmila, né, Ale? A Laninha está aí, continua, ponto. Isso é um ponto, certo ou não? sim. Né? A gente isso não discorda e provavelmente ela deve persistir, pelo menos os efeitos dela na atmosfera, até o início da safra, ou seja, até o início da primavera. Setembro e outubro ainda teremos, provavelmente ainda teremos o efeito da laninha sobre o clima. E aí eu vou perguntar para vocês. Então, se está a laninha, é certo então que a gente pode começar a falar num atraso nas chuvas? Apesar de eu já saber a Pessoal, resposta de vocês. vamos mostrar a imagem aqui, né? Vamos deixar a imagem falar por si só. Né? Então vamos lá. Para não dizer que a gente está inventando informação, né, Marco? Exatamente. Então vamos lá. Então, olha só. Eu tenho dados aqui, vou mostrar alguns dados, que não são dados nossos. Eu fiz questão de não pegar os dados lá do nosso site, né, Marco? Para a gente mostrar que assim, a gente não está inventando informação. Né? A gente tem aqui, ó, Sim. dado do Instituto do CPTEC, né? Então, aqui, ó, a gente tem, por exemplo, lá em outubro de 2000, só para a gente, antes de mostrar isso, ó, nós tivemos aí, o primeiro Laninha começou lá em 2020, né, entrou em 2021, aí teve no meio do ano uma quebra, aí começou de novo em 21, né, e a gente continua, tá? Aqui são dados ainda que não vão aparecer. Então, vamos lá. O pessoal, né, faz previsão de clima fazendo previsão de laninha ou de aninha. Nós aqui, a gente discute isso direto, a gente já não acha que é a melhor Tá opção. certo. Por quê? Né? Olha só, outubro, ainda esse pessoal, eles pegam lá um pacotezinho básico, né? Se laninha, então atrasa o início da chuva e a chuva espicha lá na frente, né? Ela entra dentro do Do outono, outono, né? né? Aí, ok, a gente olha em 2020, putz, legal, deu certo isso aí, ó. Em outubro de 2020 não choveu, né? Aí a gente olha, né, outubro de 2021, ué, choveu inclusive no sul, Não, e né? choveu muito bem até o início das chuvas foram maravilhosos, né? Há muito tempo não Exatamente. se via um plantio tão cedo quanto foi o de 2021. Tão cedo e tão bem no Brasil. Lá na frente Exato. quebrou? Quebrou. Né? Trouxemos fortes prejuízos aí para o milho, desculpa, para a soja, né? O verão, aí é novembro, depois secou o sul. Então, assim, falar que as chuvas atrasam ou
atrasam ou chegam mais cedo por conta de uma laninha, cara, vai depender muito do ano, vai depender de outros fatores. Muitas outras variáveis, né, Marcos? Exatamente, Lud, você falou tudo e eu tenho tudo aqui para mostrar. Ó. Aqui são só algumas das variáveis que a gente olha. Né? Nós temos aqui ó, as variáveis oceânicas. Né? A gente olha a oscilação decadal do Pacífico, né, que está aqui, a oscilação multidecadal do Atlântico. Aí nós temos o El Niño Laninha, né? Nós temos o dipolo do Atlântico, temos o dipolo do Índico, temos a confluência Brasil-Malvinas, tem ainda as variáveis de teleconexão, Maré Júlia, oscilação antártica, tem mais uma infinidade delas. Mas não, fazer previsão de clima é fazer previsão de laninha. É por isso que nem sempre dá certo. Né? Haja vista o que a gente mostrou aqui. Ó. Outubro de 20 seco, novembro de 20 seco. Né? Teve alguma chuva em dezembro de 21, de 20, aliás. E aqui, quando a gente olha 21, ó, outubro super molhado, novembro secou o sul, mas molhou demais o centro-norte do Brasil, e dezembro também. Né? Então, onde é que está a lógica de eu falar que esses 2 anos são anos, né, de laninha? Né? E mais do que isso, vamos, né, a sua pergunta é, e se tiver a terceira? Vamos pegar o histórico? Né? A gente não tem tanta informação histórica assim, mas nós conseguimos ver aqui, né, desde 1950, a gente tem essas informações. Então, houve lá um primeiro episódio entre 54 e 56, né, de 54 para 55, 55 para 56, né, foram 3 anos, 3 eventos seguidos, né, 3 anos seguidos. Aí nós tivemos de 73 até 76, e tivemos aí de 98 até 2001. Né? Esse aqui é difícil de ver, porque tem uma faixinha no meio aqui, a gente terminou até... Né, comendo bola uma vez, né? Comendo bola, né? A gente descobriu isso não tem muito tempo. Na verdade, a gente não descobriu, a gente foi prestar mais atenção, né, para estudar. Nossa vida aqui, pessoal, é viver estudando isso, né? Nós 3 aqui, às vezes, né, entre aspas, a gente perde tempo tentando entender essas coisas. Então, vamos pegar, né, infelizmente, a década de 50 a gente não tem informação fácil, mas vamos pegar aqui a década de 70 e o ano, né, de 75, aliás. Opa, eu tinha colocado aqui. Outubro de 75, né? E outubro do ano 2000. Então, olha só. Outubro de 2000, né? O terceiro ano de laninha. Olha a chuva no sul. Mas olha... E aí, voltando, atrasa um pouquinho as chuvas no Mato Grosso, no Cerrado, né? Põe em setembro. Setembro. Úmido. Outubro. Novembro. Dezembro. Né? Onde é que está a lógica aqui que o terceiro ano da linha vai ser mais ainda? E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte, ó, chuva no sul, aí chuva no centro-norte, né? Chuva para todo mundo, né? E a laninha é a mesma, né? Ou seja, outras variáveis estão aqui, ora tirando a chuva do centro-norte, colocando no sul, ora tirando um pouco do sul, colocando no centro-norte. Então, assim, pessoal, o que eu acho que esse bate-papo tem aqui a nos dizer é exatamente isso. Não é só uma variável. Vamos olhar lá o ano de 75, ó, só para a gente, né, já pular para outro assunto de repente. Mas, ó, setembro de 75, chuva no sul. O outubro, né, deu uma secada no Rio Grande do Sul, molhou um pouco mais para cima. Novembro, muita água, né, no sudeste. Onde que está a lógica aqui da laninha, né? Da terceira laninha? Não, pessoal, o que a gente quer dizer assim, não existe uma lógica. A gente não está dizendo que vai chover em setembro. Compartilha a tela. Setembro chove aqui, outubro chove lá. Não é isso que a gente quer dizer. O que a gente quer dizer é que, né? Muita atenção. A gente tem várias variáveis, né, Marco? Os fenômenos, laninha, El Niño, é algo mais amplo. Então, assim, a gente começa a ter uma tendência do que pode acontecer. Isso falando em grande escala. E agora a gente vem para outras variáveis que vai definir melhor como que vai ser o clima dentro do ano. Né? Então, não dá para a gente só apostar nisso.
Não, fazer uma previsão baseada só em laninha é um erro grosseiro que a gente pode cometer. No entanto, a gente não descarta a laninha, pelo amor de Deus, a gente não vai descartar a laninha, Exato. né? Mas a gente tem que olhar outros fatores, não só a região central do Pacífico, né? Se a gente olhasse só a região central do Pacífico, como muitos estavam olhando, hoje o Paraná, Mato Grosso do Sul e o Paraguai não estariam vindo com uma safrinha do tamanho que estava vindo, porque todo mundo falava que ia ser seco. Todo mundo não, né? Não, que assim, desculpa, boa. Menos nós. Boa, Lê, boa. Mas assim, quem faz? Todo mundo que faz. Deixa eu corrigir minha frase. Todo mundo que olha só a laninha, certo? Faz a previsão olhando um dado somente, era para o Paraná, Mato Grosso do Sul e o Paraguai, está com uma das maiores quebras no milho safrinho, pelo contrário. Né? Exato. Marco, lembra Se não vier uma geada nos próximos 30, 40 dias, algo que também não está no radar, se não vier uma geada, a safra vai ser recorde nesses estados. Então, lá atrás, em janeiro e fevereiro, se falava que não era, né, que teria uma seca gigantesca. Então, de uma forma... já em abril, cada hora alguma coisa. Mas vamos deixar esse papo de lado. Mas assim, o que nós estamos querendo falar com tudo isso, pessoal, nós estamos aqui com 17 minutos já de bate-papo, realmente vou chamar de terceira laninha, mas assim, a continuidade da laninha vai continuar, isso é fato. Não vai ser de hoje para amanhã que a laninha vai terminar. E mesmo que ela perca intensidade lá para agosto, os efeitos atmosféricos ainda vão ser sentidos para o início da safra brasileira. Ponto. Agora, o que pode acontecer é que nós estamos aqui mais tentando, né, prever pode chover sim em setembro, pode chover em agosto, pode chover em setembro, como pode chover em outubro. No entanto, devido ao fato dessa atmosfera mais fria, das águas do Pacífico ligeiramente mais frias, pode haver alguns períodos onde uma quinzena chove melhor num lugar, numa outra quinzena melhor no outro. Então, pode ser, a gente está falando que pode ser, que o início da safra brasileira de grãos, tanto soja, né, quanto milho no sul do Brasil, e bom, né, possa acontecer alguns atrasos. Então, pode atrasar para mim, não pode atrasar para outro, porque eu fui beneficiado com umas chuvas que não caiu no meu vizinho, e assim vai, certo? E aí e andando. Pode ser que as chuvas, a segunda quinzena de setembro, venha a chover muito bem para todo mundo. Já a primeira quinzena de outubro pode ser mais seca na região central, voltando a chover no sul, né? E aí as chuvas começando só no final de outubro, como aconteceu em 2017. Não estou falando que vai ser um igual ao 17, pelo amor de Deus. Mas podemos ter até o sistema estar totalmente consolidado, que é a partir da segunda quinzena de outubro, que aí volta a chover bem. Ah, mas pode a laninha, ser a terceira laninha, ou a continuidade da laninha, pode trazer um novembro mais seco para o Rio Grande do Sul? Pode, não descartamos essa possibilidade, mas também não cravamos ela, certo, Ale e Ludmila? Não tem como, né? Eu acho que o nosso recado de agora é esse, não tem como. Não tem como. Ela E assim, seria fraca, né? E aí, novembro começa a chover bem no Cerrado, lógico que vai diminuir um pouco no sul os corredores de umidade e tende a ficar um pouco mais voltados para o norte. As frentes passam mais rápido para o sul. Mas não dá para fazer qualquer previsão do tempo ou previsão climática de longuíssimo prazo, acima de 6 meses, como muitos querem que a gente faça, nesse momento. Não dá para fazer, né, Lê? Porém, o que dá para falar a laninha continua e vai trazer alguns problemas pontuais no início da safra, mas nada que possa trazer grandes problemas como foi a primeira laninha lá em 2020. Um atraso tão grande, como nós já ouvimos falar, que só vai conseguir plantar em novembro, né? Então, assim,
nós achamos um pouco prematuro falar isso. Pode acontecer? Pode, mas hoje fazer uma previsão dessa é um chute. O cara pode acertar, como pode errar, como muita gente fez lá em janeiro e fevereiro, com milho safrinha para o Paraná e Mato Grosso do Sul, que erraram feio, né? Quem apostou unicamente na laninha. Outra coisa, Estados Unidos. Sabemos que a safra americana agora é de suma importância para previsão de preços, né? E nós estamos na iminência de da continuidade da laninha. Então, há uma possibilidade, sim, que o clima nos Estados Unidos, o Alê pode até falar melhor disso, né, Ludmila? Né? Com outros parâmetros, não só a laninha, mas alguns outros parâmetros de maior escala podem atrapalhar um pouco o clima nos Estados Unidos. Então, você está falando que vai quebrar os Estados Unidos, né? Marco e Rural Clima? Não. As chances é grande, porém ainda tem muita coisa para acontecer, né? Porque os modelos agora, nas últimas rodadas, começaram a mostrar um agosto com algumas chuvas um pouco melhores no meio oeste americano. Se der uma chuva no começo de julho, passa 20 dias, dá mais uma chuva geral. Passa mais 20 dias, dá mais uma chuva geral. No meio de agosto, dá mais uma chuva e no começo de setembro, dá outra. Cara, é safra cheia nos Estados Unidos. Porque lá as condições são diferentes para armazenamento de água do solo, diferentemente daqui. Então, tomar muito cuidado o que vem para frente. Tá? Certo, Alexandre, Ludmila, algum comentário que vocês queiram? Eu acho que acho que é cautela, né, Marco? Cautela nesse início de plantio. Gente, não se empolguem com as primeiras chuvas, né? Vamos mais próximo, a gente vai olhando isso. Então, assim, cautela. Acho que essa é a palavra para esse início de safra. Exatamente, Ale. Eu acho que a Lud falou tudo, cautela, não olhem o futuro pelo retrovisor, né? Esse ano, com certeza, a gente vai ouvir que a chuva está atrasada. Por quê? Porque o cara vai olhar 2021 e falar, não, mas né, o ano passado, nessa época, eu já estava plantando. O ano passado adiantou. Esse ano, a tendência, pelo menos em princípio, é de vir pelo menos dentro do normal. Isso já quer dizer atraso em relação ao 21. Muita atenção a isso aí. Assim, mas vai atrasar igual 2020? Achamos muito difícil disso acontecer. Exato. Né, de vocês de ficar um mês e meio atrasado o plantio. Um ou outro pode até acontecer, deu azar de não pegar as chuvas, pode acontecer, mas em suma a gente não está vendo isso nesse momento. E falar de laninha para 23 é mais absurdo ainda, certo? Sim. Né? Porque existem outros fatores que podem anular essa laninha. Então, muito cuidado com as projeções que estão sendo feitas. Então, resumindo tudo, pessoal, a gente ficou aqui 23 minutos, vamos chegar aos 25. O que dá para resumir? Ludmila, você que é a nossa formadora das atas aqui internas, assim, o que dá para resumir? Bom, então a gente continua com uma laninha atuante aí, pelo menos até, vamos dizer, início da primavera. Certo? Exato. Chuvas retornando ainda bem, a princípio, dentro de uma normalidade, mas com possibilidades aí para alguns atrasos. Então, muita cautela, porque tem gente que vai começar a plantar mais cedo, tem gente que não. E dizer que vai secar o sul por conta de uma terceira... Vou chamar de terceira laninha, tá, Lê? Eu sei que você não gosta que a gente fale isso. Mas secar o sul com uma terceira laninha, acho ainda muito prematuro de fazer esse tipo de projeção. No entanto, momentaneamente, né, Ludmila, as coisas estão abertas ainda para o segundo semestre. Tem muita coisinha aberta. Exatamente. Nós temos que analisar, temos que observar, temos que ver como que vai estar o Atlântico. Acho que o Atlântico, no segundo semestre, vai mandar muito mais do que o Pacífico. Eu acho que nossos clientes estão aprendendo a ver isso também, né, Marco? Muitos deles já perguntando, peraí, o Pacífico está assim, mas peraí, como que está o Atlântico? Né? Então, muitos estão vendo isso também. Isso a gente já está começando a doutrinar nossos clientes. Tanta gente falar, isso é uma legal. Bem colocado, Lúcio. E outro ponto que tem que ser falado é geada. Certo? Porque está todo mundo perguntando. Geada. Com o Pacífico mais frio,
entradas mais frequentes de massa de ar polar. Ponto. Já tem Certo, acontecido, Alexandre? né? Já faz tempo, inclusive, que está acontecendo. É o que está acontecendo. Isso é fato. Isso não é... Isso é climatologicamente fato, certo? Agora, geada, por enquanto, para os próximos 20 dias, não tem nada no radar. Pode acontecer uma geada em junho? Pode acontecer uma geada em julho? Pode, mas por enquanto, como a gente só faz previsão de curto prazo para geada, porque tem muita coisa para acontecer, né? Não é só a massa de ar polar, mas tem outros fatores que tem que estão todos coincidindo para ter uma geada, igual foi de 2021, né? Por enquanto, nada disso está no nosso radar. Certo, Ludmila? A gente estava até conversando. Até porque tinha uma geada prevista. A Ludmila sempre chamou a nossa atenção que tinha uma geada prevista para o começo de maio. Ele ficava sempre ali, a gente falava Dia das Mães, né? Mas não vai ter mais. Essa geada depois passou para o final de maio. No final de mês sumiu também. Tá para junho, já foi. Então, assim, cada hora ela aparece no momento. Então, muita atenção. Fiquem de olho aqui nos comentários da Rural Clima, nos alertas nossos, porque quando realmente a gente sentir firmeza em falar de geada, a gente vai falar e vai alertar todos os nossos clientes. Pessoal, para a gente finalizar, Ale, seu comentário final. Não, acho que é isso, 15 pessoal. segundos. Eu acho que é isso. Fazer previsão de clima não é fazer previsão de laninha. Eu acho que também é fazer previsão de laninha. Tá? Então, por isso que era para gear em abril, vai chover em maio, e por enquanto não está acontecendo nada, porque não é só olhar o Pacífico. Se for só olhar o Pacífico, desliga o resto da Terra e está certa a previsão até 2025. Né? Não, até 2050, né? Não é bem por aí, então vamos botar o pé no chão, vamos estudar e vamos fazer previsão. Exatamente. Lud, seus comentários finais. Acho que a Ale falou muito bem, Marco. Acho que a gente não pode se apegar apenas a uma nomenclatura sem estudar todas as outras variáveis envolvidas nisso, né? Exatamente. Então, é isso. Então tá. E, pessoal, agradeço. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui rapidinho. Essa é a nossa posição. Então, a posição atual da Rural Clima é a laninha continua até o início da primavera, ponto. O que vai acontecer com as chuvas no início da safra? Nós achamos que, por enquanto, dentro de uma normalidade, sem como foi o atraso de 2020, e nem chega tão cedo quanto 2021. Pode ocorrer algumas chuvas em agosto, pode ocorrer, e a gente acha que vai ocorrer algumas chuvas na segunda quinzena de setembro. Muitos vão apostar nessa chuva, porém ainda não será sinônimo da regularização de fato das chuvas no Brasil. Tomar um pouco de cuidado. E a segunda metade da primavera em diante está tudo aberto, não dá para fazer previsão. E muito cuidado com a safra americana, porque realmente as condições, tanto oceânicas quanto atmosféricas, não estão dando um clima tão favorável assim. Porém, tem muitas nuances que tem que ser estudado para falar em quebra de produtividade nesse momento. Ok, pessoal? Antes de finalizar, quero agradecer a Laura. Para quem não conhece a Laura, é o que está por detrás de todo esse aparato nosso aqui. Então, obrigado, Laura. Né? Ela que é responsável por toda a parte de marketing da Rural Clima. Então, muito obrigado por ela ter promovido esse bate-papo nosso aqui. Né? Obrigado, Laura. E, pessoal, teve dúvidas? Vocês sabem onde a gente encontra a gente. Ale, Ludmila, muito obrigado. O time está aqui montado e a gente sabe que a gente dá o melhor todos os dias para atender nossos clientes. Obrigado. Valeu.